Hoje os prefeitos eleitos em 2016, como eu disse na manchete aqui, completando 100 dias de mandato. No Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella, do PRB, tirou do papel o mutirão de cirurgias em hospitais municipais, redefiniu a função da polícia municipal, mas tomou algumas decisões discutíveis, como a nomeação do próprio filho, o Marcelinho, que acabou sendo barrada pelo STF. Daqui a pouco, claro, o Madureira e o Andreasa vão trazer mais detalhes aí sobre a administração do Crivella lá no Rio de Janeiro. E aqui em São Paulo, Vera, o prefeito João Dória, do PSDB, participou de mais de 80 compromissos nas ruas aqui de São Paulo e de cerca de 90 encontros empresariais. Nesses primeiros 100 dias, Dória brigou com pichadores, implementou o programa Cidade Linda e alavancou o Corujão da Saúde. Com uma repercussão, pelo menos nesses pontos, até positiva, passou a ser, inclusive, cotado aí para as eleições de 2018, tanto para o governo como para a presidência da República. A gente separou um trechinho do que ele disse, tem 19 segundos. Vamos ouvir o que disse o Dória hoje aqui e eu abro com você. Vai lá, Regi. Os dois. Eu tenho estima, admiração e respeito pelo governador Geraldo Alckmin. E tenho lealdade também. Essa é uma característica que eu tenho e vou manter. A lealdade é um princípio a ser obedecido na minha vida. Então eu tenho que ouvi-lo, sim. E ouvir a população. Afinal, nós governamos para a população. A população é que nos aprova. A população é que determina se estamos ou não no caminho certo. Aí é uma resposta sobre quem ele ouviria, a população, no caso do Datafolha, que quer ele na prefeitura, e o governador Geraldo Alckmin. E aí, Vera, qual a avaliação, o que você pode falar desses 100 dias aí do Dória? Os 100 dias dele foram bem avaliados, ele ganha como prefeito em primeiro mandato mais bem avaliado, embora o Kassab no início do segundo mandato dele, e o Datafolha não tenha destacado isso, fosse mais bem avaliado do que ele, Dória. Ele assumiu o mandato do Serra e aí assumiu com uma popularidade muito baixa, mas nos 3 primeiros meses depois dele ganhar a sua única eleição, Gilberto Kassab, ele era mais bem avaliado que o Dória. Então não é um recordista sob todos os parâmetros, mas tem um recorde de primeiros 90 dias, muitas ações vistosas, muitas ações de marketing, muitas ações midiáticas que a gente acompanha aqui todos os dias. De efetivo, o que eu destacaria? De efetivo, eu acho que ele produziu esse Corujão da Saúde, que era algo bastante controverso, especialistas duvidavam da eficácia e da possibilidade de fazer. Ele insistiu, foi uma ideia original dele, que realmente conseguiu zerar uma fila de 400 mil exames, que no final não era tudo isso, porque muita gente já tinha desistido, já tinha pago pelos exames, mas zerou a fila pregressa, agora tem só a deste ano. Então isso eu acho que é o que é efetivo, o resto ainda são ações que foram lançadas e cuja eficácia a gente vai ter de acompanhar. E não era para ser diferente, tá? Isso aqui não é uma crítica, porque em 90 dias você dificilmente entrega alguma ação acabada. É para lançar mesmo. E hoje ele fez um balanço ali, programa por programa, em que ponto está. Então ele parece ter realmente um controle daquilo que ele está lançando e vai aparentemente prestar contas periodicamente. Isso que se espera de um governante moderno. Por outro lado, eu acho que todas essas ações de marketing midiáticas dele têm um prazo de validade. As pessoas vão achar isso novidade por um tempo. Depois elas vão querer ver se o mato está cortado, se o asfalto da rua da casa delas está bom, se o posto de saúde tem a vacina que elas precisam, se a creche perto de casa tem vaga para criança, essas coisas do mundo real. O mundo virtual segura essa lua de mel dos 90 dias. Daqui para frente eu acho que ele vai ter que entregar. E os nossos colegas do Rio de Janeiro, começo com você, Andreasa. Como é que vocês, claro, a distância aí, como é que os cariocas enxergam um pouquinho a administração do João Dória? E claro, depois a gente vai entrar também no Marcelo Crivella. Começo com você, Andreasa. No melhor dos sentidos, a impressão que eu tenho desde aqui, considerando o fato de que eu vou com alguma frequência a São Paulo, é de que a gestão do João Dória já começou há mais tempo do que 100 dias, no sentido de que parece que há um novo prefeito que há disposição para o trabalho e que realmente a ação midiática dele é acompanhada de trabalho, de resultados ou de buscas por resultado. É cedo, objetivamente, para avaliar uma gestão? Mas há uma gestão, há trabalho, há uma linha, há uma cara, há aquilo contra o que se quer colocar,
Quer dizer, marcaram uma distinção muito evidente da gestão doente do Fernando Haddad. Rapidamente, por causa disso, o João Dória se transformou num personagem nacional. Não tem nada a ver com a eleição expressiva dele, objetivamente. Não. Tem a ver com o fato de que ele, hoje em dia, e evidente que há método nisso, ele se coloca como um antagonista ao Lula. Ele é um antagonista ao Lula. É incrível que personagens nacionais do partido, inclusive, a meu ver, com mais chances eleitorais do que ele, não o sejam. Quem é hoje o adversário do Lula? Quem é o adversário escolhido? Do Lula e dos petistas. Aliás, adversário do próprio campo em que ele deveria se colocar, o João Dória, centro-direita. Já há uma tentativa, por exemplo, de fazê-lo chocar com Jair Bolsonaro, criar um conflito entre os dois, uma oposição. Isso é consequência da nacionalização de um nome, do prefeito, no caso, João Dória. É absolutamente oposto do caso do Marcelo Crivella, sobre o qual falaremos adiante, que nesses 100 dias parece que não começou. A sua gestão não começou, não há o que falar sobre a gestão do Crivella, não há nenhuma marca, a não ser a tentativa de dar emprego para os filhos, para os parentes e tal. E você, Marcelo Madureira, já emendo aí falando do Dória e também já começa com o Crivella, por favor. Pois é, eu seria, assim, da minha parte, não seria justo eu fazer uma avaliação do Dória, porque até esse ano eu tenho ido pouco a São Paulo, mais pelos jornais, ele é um cara midiático, mas aparentemente, pelas pesquisas, ele vem tendo até agora um resultado positivo. 100 dias é muito pouco, né? Uma prefeitura, ainda mais como São Paulo, é corrida de fundo, são 4 anos. Percebo nele uma certa vontade de só ficar 2, né? Para poder concorrer a coisas maiores, a sonhos maiores, o que ameaçaria inclusive o Geraldo Alckmin. Mas isso é problema dele, né, do Dória. Eu fico mais preocupado com a população paulistana, né, que votou nele e que merece ter um bom prefeito com uma boa gestão. Aqui no Rio de Janeiro, eu concordo com o Andreasa. A sensação que se tem é que o mandato do Crivella não começou ainda, muito embora a cidade do Rio de Janeiro, ela é muito imbricada, é muito assim, existe uma simbiose, o estado do Rio com a cidade do Rio de Janeiro. E, como todo mundo sabe, a situação do estado do Rio de Janeiro é calamitosa, é gravíssima, né? E isso, evidentemente, que isso afeta a cidade de uma maneira muito grave, muito forte, né? Você precisaria, na verdade, de uma ação grande por parte do prefeito, midiática talvez, no sentido até de recuperar a autoestima do povo, inverter essa tendência, né? No sábado fui levar o cachorro na pracinha, conversando com os outros cachorreiros, todos os cariocas são meio de baixo astral, mesmo porque... O que estava acontecendo? Teve um arrastão no Túlio Rebouças. Pensei até que tinha sido a Vera, coitada, em desespero, né? Resolveu fazer um arrastão no Rebouças para descolar algum qualquer, né? Mas não, fazendo... Isso é inacreditável. Não sei se o pessoal de São Paulo consegue imaginar. Imagina um arrastão no meio da Avenida Paulista, né? Bandidos roubando, né, os motoristas da Avenida Paulista. Teve esse problema do filho, ele também tentou colocar uma merendeira como secretário de transportes. Não, infelizmente não teve sucesso. O que a gente soube também é que a ciclovia Tim Maia está condenada, enfim. Se ele não começou, ele já não começou bem. Né? Eu torço como cidadão do Rio de Janeiro, né, para que ele tenha uma boa gestão, porque se não tiver uma boa gestão, quem vai pagar o pato somos nós mesmos, né? Além do IPTU e todos os outros impostos. E você, Vera, aí sim, você a distância, depois a gente passa para o Andreasa, você a distância como avalia o Crivella? A distância e também de perto, porque eu tenho muitos amigos no Rio e vou muito ao Rio, adoro o Rio de Janeiro, eu acho que é um prefeito que não disse a que veio ainda, né? A coisa que as pessoas mais lembram do Crivella é que ele não foi ao Carnaval, para você ter uma ideia de como é uma gestão que não tem nada de marca a deixar em 90 dias. Como eu disse, não se pode nem condenar, nem ovacionar alguém por um prazo tão exíguo.
porém, principalmente na comparação da ponte aérea aí, Rio-São Paulo, fica muito ruim para ele. Como fica ruim também para o prefeito de Belo Horizonte, mas aí sim pior ainda do que o Crivella, porque é um desastre, está se dando super mal com a Câmara, já criou vários problemas ali políticos, o Prefeitura Calil... não é um time de futebol, né? Prefeitura não é um time de futebol, também não é uma igreja evangélica, é difícil. O Dória, voltando um pouquinho a ele, hoje ele teve com o governador Geraldo Alckmin, reuniram os dois secretariados ali, e secretários que participaram ficaram impressionados que a certa altura ele estava dando ordem para os secretários do governador. Já tá assim? Falando assim, governador, a gente pode fazer um convênio aqui, do meu lado eu vou designar fulano, beltrano e cicrano, do senhor, o senhor escolhe, mas eu sugiro que seja fulano, beltrano e cicrano. E o Alckmin só assentindo assim com a cabeça. Então, esse é um caso de que você cria cuervos, né? Lançou alguém ali e que vai ciscar no terreiro dele. Ô Andreasa, por favor, sobre a gestão do Crivella, como é que você está avaliando aí? Como é que você... Claro, você já deu uma pinceladinha, mas pode entrar um pouquinho mais nesse assunto? Tem algo positivo ou não? Ainda sobre o Dória, só para complementar, claro. Não à toa o Geraldo Alckmin já identificou o problema, a ascensão do seu leal, pelo menos por hora, parceiro, e já o lançou ou está estimulando que o lancem, João Dória, a governador, a sua sucessão. Ele quer anular esse competidor à presidência. O sonho do Geraldo Alckmin tem que combinar com os russos, né? No caso, com os russos, o Aécio Neves. Mas o sonho é esse, Dória, Alckmin presidente, Dória para governador. Tem que combinar com o eleitor também, né? Sobre o Crivella, vocês sabem que eu odeio o governo, odeio o Estado. Então, eu sinto um conforto, devo admitir, quando eu não tenho notícia de prefeito, de governante. Então, em algum sentido, a absoluta inépcia do Marcelo Crivella, ele é muito fraco, me faz bem. Ele não aparece, é como se não houvesse prefeito no Rio de Janeiro. E eu, como nós não temos governador também, eu acho que esses caras em ação só tendem a piorar. Está tão ruim que deixar solto talvez até melhore. É um começo que se pode definir na palavra vazio. É como se houvesse uma vacância Andreasa, no cargo do prefeito. Só um minuto, Madu. Pesa contra o Crivella o fato do Eduardo Paes, com todos os problemas que ele teve, ter sido afinal, com todos os problemas, um bom prefeito, bem avaliado, com mudanças importantes na cidade. Havia de parte do Crivella uma necessidade, a meu ver, política, de assumir e mudar radicalmente, apresentar uma diferença para o seu adversário. A única diferença que ele tem tentado apresentar é dizer para o Eduardo Paes que o ex-prefeito deixou dívidas e o Eduardo Paes responde dizendo que deixou 2 bilhões em caixa. É esse tipo de distinção orçamentária que o Crivella tenta fazer com o seu antecessor. Não funciona politicamente. Então, um governo que não começou como gestão e muito menos na parte política. Vai, Madu. Não, agora eu tenho claro que a tática do Crivella e dos evangélicos, de uma maneira geral, é tentar fazer o melhor governo possível para mostrar para o eleitorado, para as outras grandes cidades, as outras capitais, que os evangélicos podem fazer boa gestão. Mas realmente é aquela história, né? De onde menos se espera, é de lá que não sai nada mesmo. Não sei se sai coelho dessa cartola aí. Mas, só para concluir o que o André está falando, para vocês terem uma ideia de como é que está o Rio de Janeiro hoje, pessoal, o estádio do Maracanã está fechado. Imaginem só, o estádio do Maracanã está fechado. Já não reabriu, não? Imagine o Cristo Redentor fechado, o Pão de Açúcar fechado, a Torre Eiffel fechada, o Empire State fechado, o Estádio da Liberdade fechado. É mais ou menos por aí, é inacreditável. O Maracanã já foi reaberto, né? Só como informação, né? Para jogos, o Maracanã, né? Maracanã tem caráter excepcional para os jogos, né? Tem uma situação sui generis, tem que ter uma negociação com o Estado e com a concessionária, que ainda é a Odebrecht, a cada vez que é uma partida. Então, não é, e eu entendo o que o Madureira quer dizer, não é automático, não é todo domingo, todo sábado, jogo no Maracanã naturalmente. É porque tem que negociar, enfim, destruíram o Maracanã. Mas aí é o Estado. O Sérgio Cabral dilapidou, e o governo federal, para a Olimpíada, para Pan-Americano, o senhor César Maia também, destruíram o Maracanã. O Maracanã não existe mais. Quem foi, foi. Eu fui. Eu também fui.